Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá pessoal, seja bem-vindo a essa terceira aula. E na aula de hoje nós vamos construir os nossos acumulados e depois nós vamos construir o dashboard propriamente dito. Vamos montar ele, vou explicar um pouco para vocês como que funciona essa questão das boas práticas. Onde posicionar os objetos visuais, da onde a gente parte a análise. Nós vamos ver tudo isso nessa aula de hoje, tá bom? Então, para começar, vamos construir o nosso acumulado de pagamentos. Vai ser o primeiro acumulado que nós vamos criar. Vou pegar uma página em branco aqui e vamos construir o nosso acumulado de pagamentos. Nós vamos usar essa soma dos pagamentos realizados. Então, vamos pegar essa medida aqui, ó, soma dos pagamentos realizados. Ela vai ser a base para a gente construir o nosso acumulado. Então vamos lá. Para construir o acumulado, obviamente nós vamos construir uma medida e nós vamos precisar entrar em duas fórmulas DAX que a gente não abordou aqui, mas que tem muito conteúdo, inclusive no canal. Se você se inscreveu lá no canal, tem vídeos específicos dessas funções, que é a função filter e a função all. Nós vamos usar essas duas funções. Então vamos criar aqui o nosso acumulado pagamentos realizados. O nome da medida aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu aqui estou usando esse nome completo para ficar fácil de identificar ali na tabela de medidas. Então como que vai funcionar? Primeiro de tudo, segura o Shift e dá um Enter para descer a linha aqui da fórmula da barra de fórmula, do espaço de fórmula, e nós vamos declarar uma variável. Essa variável nós vamos armazenar a maior data que tem no nosso conjunto de datas, lá na nossa decalendário. Então nós vamos chamar ela de maxData. E o que essa variável vai receber? Ele vai receber a maior data. Para isso nós usamos a função max, a função DAX max, e vamos lá na nossa decalendário e selecionar a nossa coluna de datas da decalendário. Então ele vai lá, vai pegar, percorrer todo o conjunto de datas, achar a maior data e armazenar nesta nossa variável. Ok? Feito isso, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou usar, aí, sempre que a gente declara uma variável, depois da declaração da variável, a gente tem que usar o comando return para poder continuar a construção da medida, o código. Ou a gente retorna o resultado da variável, ou a gente inicia um novo bloco de construção da função. Mas é obrigatoriamente preciso colocar o return para poder me permitir continuar a construção da nossa medida. Então agora nós vamos chamar a função calculate. Como nós já observamos, a calculate ela nos permite fazer uma expressão alterando o contexto através de filtros. Então a expressão que nós vamos usar é a soma de pagamentos, dos pagamentos realizados, e o filtro que nós vamos usar é o filtro de data. Como a gente quer acumular os valores, nós vamos precisar percorrer todo o conjunto de datas e ir somando esse valor ao longo do tempo, para que a gente tenha o valor acumulado durante todo o período. Então, para isso, dentro do nosso filtro, nós vamos usar a função filter. O que a função filter faz? Resumidamente, ela retorna uma tabela com um filtro. Vou pegar um exemplo aqui. Digamos que a gente quisesse ter toda uma tabela dos pagamentos realizados por centro de custo 012. Com a função filter, eu poderia ter um espelho da minha tabela lançamento apenas do centro de custo 12. É isso que ela faz. Normalmente a gente usa ela dentro de outras funções como a calculate. Então a função filter, vou dar enter aqui, abrir a função filter. Eu vou usar dentro da função filter a tabela de calendário para ele poder trazer para mim, para ele trazer para a gente toda a tabela de datas. E aí eu quero que ele não se limite ao contexto que eu estou analisando. E para que ele não se limite a esse contexto, eu vou usar a função all para que ele percorra realmente toda a tabela de datas da nossa decalendário. E aí agora sim eu vou trazer aqui a nossa decalendário, a coluna datas, lembrando que é a decalendário PQ do nosso conjunto de dados. E aí agora sim eu fechei a all e eu preciso agora colocar a expressão de filtro da função filter.
vou dar uma vírgula aqui, Shift Enter, vou jogar um pouquinho mais para frente para ficar organizado. E qual vai ser a expressão de filtro? Vai ser a gente sempre comparar a data do contexto que está sendo analisado com a nossa variável de data aqui, ó, max data. Então ele vai contexto por contexto analisando se aquela data do contexto é maior ou igual à data, a max data, a variável que a gente declarou acima. Enquanto isso for verdade, ele vai acumulando os valores. Na verdade, enquanto for menor ou igual, né, ele vai acumulando. Quando ela for maior, ele para de acumular. E aí não vai ter valor a ser demonstrado. Tá ok? Então vamos lá, na decalendário, na coluna de datas, né? Enquanto essa coluna de datas for igual, aliás, menor ou igual à nossa variável, ó, quando a gente declara a variável lá em cima, ela já aparece aqui para a gente consumir a informação que está armazenada nela. Então, enquanto essa coluna datas, no contexto que a gente estiver analisando, for menor ou igual a max data, ele vai fazer o acumulado para a gente. Fecho aqui a filter e vou fechar também a calculate, vou dar um Shift Enter aqui para poder identar melhor. E vou dar um Enter. Nós vamos fazer 3 exemplos de acumulado para poder fixar bem o conteúdo. Então vou arrastar para cá, vou criar uma tabela aqui, um objeto visual de uma matriz para a gente poder observar o comportamento de cada um dos acumulados, tá bom? Vou jogar aqui para o canto e vamos agora lá na nossa decalendário, vamos no eixo colocar o ano e o mês. E vamos pegar a soma dos valores de pagamento realizado para a gente ter um contraste entre as duas informações. Converter aqui em matriz. Pegar aqui. E vamos ver o comportamento aqui. Que a gente já consegue enxergar o comportamento. Só vou inverter a ordem aqui para que a soma dos pagamentos fiquem aqui em primeiro. Fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Então aqui a gente consegue perceber o comportamento que essa nossa medida de acumulado está exercendo no nosso conjunto de dados. Vamos analisar aqui. Primeiro eu só vou converter as duas para moeda para ficar mais fácil a gente entender os valores que estão sendo demonstrados ali. Então para fazer isso, um truquezinho. Se a gente tivesse que mudar todas essas medidas aqui para algum formato específico, por exemplo, aqui é um formato de moeda. Eu precisaria selecionar aqui, ó, deixar ele marcado de cinza, e habilitaria essas outras opções aqui em cima. E na ferramenta de medida eu posso mudar aqui para cifrão e ele vai fazer alteração para moeda. Por padrão ele vai para moeda dólar. Antigamente eu mudando aqui a casa decimal ele ia para real. Agora parou de ir. Só que eu teria que fazer isso para cada medida que nós criamos. Aí tem um truquezinho, se a gente alternar aqui para o modo de visualização modelo, nós temos aqui as tabelas, aí eu posso selecionar aqui, ó, as medidas que eu quero alterar, o tipo. Então tudo que é moeda, eu posso selecionar tudo que é moeda e vou alterar aqui de uma vez só, para moeda, e agora já está no formato de moeda. Ok? Então ao invés da gente ter que fazer um por um, fica mais fácil, mais rápido fazer por aqui. Voltando para cá, aí um truquezinho, que aqui quando a gente seleciona e muda a casa decimal, ele já localiza que a moeda é o real. Ok? Quando a gente alterou, antigamente isso aqui ficava habilitado mesmo com várias medidas selecionadas. Não sei por que agora nessa última atualização desabilitou. Mas pelo menos para localizar a moeda real, o bugzinho que tinha lá na outra parte voltou para cá. Porque se a gente for buscar aqui a moeda real, é um saco ter que achar ela aqui, né? Então esse truquezinho ajuda na hora de trocar para formato de real. Acho que agora já foi todas. Essa aqui ainda não. Agora sim. Acho que agora foi todas. Foram todas. O acumulado. Ficou faltando o acumulado aqui. Mudar para moeda e alterar a casa decimal. Aí agora dá pra gente entender bem o comportamento da medida, a soma de pagamentos realizados e o acumulado da soma de pagamentos realizados. Então se a gente observar aqui vou ordenar aqui o mês,
classificar por mês. E classificar crescente, não decrescente. Estava no decrescente. Ok. Então agora a gente consegue observar aqui. Então, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Então, em 2019, em janeiro, nós tivemos 487.741 de pagamento. O acumulado é o mesmo valor. No mês seguinte, ele já faz o que? Ele já soma tanto janeiro como fevereiro e acumula os dois valores. Então, se a gente somar esses dois valores, nós vamos observar que o cálculo está correto. Se a gente pegar aqui, uma calculadora, vamos somar aqui, ó, 487, 741 mais 619, 1.107.360, ok? E aí em março ele faz a mesma coisa, ele pega a soma de janeiro e fevereiro e acrescenta março, aí vai para 1.723. Em abril ele pega janeiro, fevereiro, março, abril e dá 2.796. Então ele vai acumulando mês a mês enquanto a gente tiver com o período aberto. Então a diferença é que aqui na soma dos pagamentos realizados, o contexto ele trava no contexto. Então ele faz a análise aqui no mês de janeiro no ano de 2019. O acumulado, a partir do contexto que está sendo analisado, ele vai acumulando. E no nosso caso aqui, como esse acumulado é ad eterno, ele não tem limitação, nós não colocamos uma limitação nele, ele vai acumulando enquanto tiver data na nossa tabela de decalendários. Na decalendário. Lembra que a gente colocou lá que enquanto a data fosse menor ou igual, ele ia acumulando, né? Então, enquanto tiver valor, ele vai ir acumulando, porque a data máxima da nossa decalendário sempre vai ser a maior data lá do conjunto e vão ter datas antes dela, né? Nunca vai ter datas depois. Então ele vai acumulando sempre. Então como que nós poderíamos resolver, por exemplo, para não aparecer acumulado a partir do momento que não tiver mais informação aqui? Por exemplo, 2021. A gente ainda nem entrou em 2021 e ele está demonstrando aqui valores acumulados para 2021 todo. E eu não quero isso, eu quero que ele trave no período que nós estamos analisando ou no dia que nós estamos analisando, na data atual que nós estamos analisando. Aí tem um truquezinho que eu uso. Tem algumas maneiras de fazer, né? Eu uso esse truquezinho para fazer, que é um truque bem simples. Vou fazer aqui na sequência para vocês verem. Então, antes da gente fazer esse truquezinho, eu vou criar logo os outros acumulados. Vamos fazer o acumulado de recebimentos e também o acumulado do saldo. A gente criou aqui uma medida do resultado. Vamos fazer o resultado realizado e depois vamos fazer o acumulado do resultado realizado também. Então primeiro vamos criar a medida do resultado realizado. O resultado realizado vai ser o que? A diferença entre os recebimentos e os pagamentos realizados, ou seja, os que já foram baixados. Então saldo realizado, ali a gente já tem o resultado previsto, né? Vamos chamar de resultado. Que aí depois a gente pode montar até um fluxo de caixa mais elaborado com essas informações, né? Então vai ser o nosso recebimentos realizados menos os pagamentos realizados. Beleza. Aí agora nós vamos criar um acumulado do recebimento. A gente criou o do pagamento, vamos criar o do recebimento. Como eu falei, é bom escrever para exercitar, né? Eu tenho o costume até de fazer isso num bloco de notas. Às vezes, depois de analisar a fonte de dados, eu escrevo no bloco de notas, fora do Power BI. Eu escrevo no bloco de notas a sintaxe para poder memorizar. E depois eu só copio e jogo dentro do Power BI para exercitar, para ver se eu estou conseguindo realmente reter a informação da sintaxe da fórmula. Se vocês quiserem tentar fazer isso também, ajuda muito a gravar a sintaxe. Vou pegar aqui um bloco de notas e vou tentar escrever aqui a de recebimento para a gente poder utilizar também. Vou até colocar aqui em cima para não ter cola. Vou colocar aqui. Então seria o acumulado
de recebimentos realizados, ok? Vai ser igual, nós vamos criar uma variável, vamos chamar a variável de maxData também. A gente poderia dar um Ctrl+C e Ctrl+V lá e jogar nessa nova medida que funcionaria também. Então, a minha variável maxData vai receber a função max, da coluna lá a nossa dcalendário, né? Dcalendário, ela é dcalendário espaço pq. Aqui eu preciso usar a função return e vou chamar a função calculate. Na minha função calculate eu vou usar a soma, já tá, na verdade já está construída a medida, né? A soma dos recebimentos realizados, ok? Vírgula, aí aqui nós vamos entrar com a função filter e a função all da nossa dcalendário pq, o campo datas. Aqui faltou, eu tenho que colocar aqui que é a coluna data, senão não vai armazenar. Fecho a minha função all, vírgula, aí aqui é a expressão de filtro da nossa filter, da função filter. Aqui eu já estou na parte da filter. Aí lá eu preciso fazer o que? Eu preciso comparar essa coluna aqui, vou até copiar aqui para ficar mais rápido. Eu vou comparar essa coluna, e enquanto ela for menor ou igual à nossa maxData, enquanto ela for menor ou igual a maxData, ele vai fazer essa expressão. Fecho aqui a filter, shift enter, fecho a calculate. Teoricamente vai ter que funcionar. Vou dar um Ctrl+C aqui, vou lá em nova medida, acho que eu cliquei em coluna, tem que ser nova medida. Nova medida. E vou colar a informação. Vamos ver o que deu de errado aqui. O nome da tabela e da coluna. Dcalendário. Aqui eu acho que tem um C maiúsculo. E o espaço, ele não estava considerando o espaço. Mas basicamente foi isso que eu errei. Então aqui, ó, o nome dessa medida aqui também é soma dos recebimentos realizados. O espaço ele não consegue enxergar. E aqui o nome da tabela também, mas pelo menos a sintaxe eu acertei toda, né? Errei só a questão da grafia do nome das tabelas. Aqui calendário, aqui em cima ficou com uma chave a mais, um colchete a mais, né? Datas lá da dcalendário pq. Bom, tirando a grafia do nome das tabelas, a sintaxe estava ok. Então isso ajuda a memorizar, uma dica que eu dou para vocês, né? Tenta sempre escrever, mesmo que dê para copiar e colar, você vai fazer praticamente a mesma sintaxe, tenta escrever para poder reforçar a memória muscular, ativar a memória muscular e ajudar vocês a gravarem a sintaxe da medida. Vou arrastar para cá e agora a gente já tem aqui um outro acumulado, dessa vez dos recebimentos. O comportamento vai ser o mesmo se nós pegarmos aqui a soma dos recebimentos realizados. Nós vamos ter o mesmo comportamento. Primeiro mês vai ser igual, o segundo mês ele já vai acumulando os valores. Só alterar aqui para moeda. Pode observar que quando a gente faz lá na exibição de relatório, antigamente ele fazia a mesma coisa. Quando a gente alterava aqui a casa decimal, ele já localizava o real. Agora, se a gente fizer por aqui, ele não está localizando o real. A gente tem que ir lá e pesquisar e selecionar a moeda real. Ok? Acho que deu para fixar aí a questão do acumulado. Fizemos do pagamento, recebimento. Vamos fazer da contagem.
a gente criou aqui uma contagem de títulos, ó. Então eu quero saber quantos títulos eu tenho lançados acumulado, de maneira acumulada. Vamos criar aqui uma nova medida. A única coisa que vai mudar é a medida base. Ao invés da gente usar a soma dos valores ou do recebimento, a gente vai usar a contagem dos títulos. Então vai ser acumulado títulos lançados. Vamos criar nossa variável para poder acumular a max data. Vai receber a função max lá da datas, da coluna datas, da de calendário. Lembrar sempre de usar o return para poder continuar construindo a nossa função, a nossa medida. E aqui eu vou usar a expressão de contagem. Contagem dos títulos. E no filtro nós vamos usar a função filter junto com a função all para a gente poder percorrer toda a nossa tabela de datas. E a expressão de filtro dessa nossa tabela, para filtrar essa tabela, vai ser a coluna de datas enquanto ela for maior. Não está indo o tab, tem que dar um ESCzinho aqui. Enquanto ela for menor ou maior, menor ou igual à nossa variável data, max data, né? Max data. Fecho a filter, shift enter, fecho a calculate. Faltou alguma coisa aqui. Eu abri dois parênteses na all aqui, por isso que está dando esse erro. Fechei a calculate, ok. Vou arrastar para cá para a gente ver o número de títulos acumulados, ó. Então, em janeiro de 2019, 294 títulos, depois 602, ele vai acumulando, né? Se eu pegar aqui a contagem de títulos e colocar aqui do lado, a gente vai ver o comportamento dessas duas medidas. 294 com mais 308, 602. Com mais 350, 952. E vai acumulando. Então, o que a gente precisa analisar é que nessa granularidade de dados que nós estamos analisando no nível de ano e mês. Então, o acumulado geral ele vai servir para fazer essa análise tanto no ano, no mês, no dia e qualquer outro período que a gente quiser analisar, trimestre, últimos 6 meses e assim por diante. E aí nós podemos criar outros tipos de acumulado, por exemplo, acumulado no ano atual, acumulado no mês atual, só que aí, dependendo de como nós vamos fazer a análise, essa função vai funcionar ou não. Por exemplo, se a gente fizesse um acumulado dos últimos 12 meses e estivesse analisando na granularidade de ano, no nível de ano, não faria muito sentido, porque a cada virada de ano esse acumulado vai ser zerado. Se a gente estiver acumulando no ano, né? Se a gente estiver acumulando os últimos 12 meses, não vai fazer muito sentido também, porque vai ficar um número quebrado, por assim dizer. A gente precisaria estar analisando no nível de mês, aí faria sentido. E o acumulado no mês, não faz sentido a gente analisar na granularidade de mês. Por quê? A análise precisa ser feita dia a dia, né? Porque chega no final do mês, ele vai zerar e vai começar a fazer o acumulado todo de novo. Então agora vamos fazer aquele truquezinho. Igual que a gente já criou os 3 acumulados, já deu para fixar o conteúdo na mente. Eu vou mostrar o truquezinho para não ter mais essas informações futuras na verdade não tem valor acumulado, né? Só que ele acaba trazendo porque a gente colocou lá a função filter junto com a função all na nossa tabela de calendário. Então, enquanto ela tiver informação futura, ele vai continuar acumulando o valor, mesmo que não tenha nenhum valor de recebimento, de pagamento, qualquer que seja a métrica que você está analisando. Então, tem duas maneiras que eu faria para poder não ter mais essa exibição de informações futuras. A primeira seria tornar a nossa de calendário dinâmica. Eu tenho um vídeo específico lá no canal, no nosso canal no YouTube. Se você quiser fazer dessa forma, é só assistir lá. Está lá no nosso canal. E a outra seria usando um if, uma verificação aqui dentro da própria medida. Então, eu vou pegar primeiro a medida aqui de pagamentos realizados, o acumulado de pagamentos realizados. E vou colocar uma pequena verificação antes de fazer a calculate, para ele poder me dizer se tem informação futura ou não, e tirar as informações que são futuras, ou seja, que não estão
no contexto que eu estou analisando. A gente pode vir aqui logo depois do return, Shift Enter, eu vou colocar um if aqui e vou fazer uma verificação da seguinte forma: se a minha max data, ou seja, o contexto de análise da variável lá de cima, for menor ou igual a hoje, a função today, né? Função hoje, ele faz todo o calculate. Se não, ele fica, aí eu chamo a função blank. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar o contexto que está sendo analisado e vai comparar com a data de hoje do sistema. Como na maioria das vezes, quando a gente for construir um projeto, a gente vai utilizar informações verdadeiras, ou seja, eu não vou querer analisar coisas futuras, a não ser que seja uma previsão. Se estiver fazendo uma análise de previsão ou de projeção. Se eu estiver analisando realizações, eu vou querer sempre cortar na data atual do sistema. Teoricamente, na maioria dos contextos, vai ser isso que a gente vai fazer. Então, esse truquezinho funciona bem para isso. O que vai acontecer? Ó, ele já esvaziou as informações que são menores do que a data atual do sistema. Se eu abrir aqui em 2020, ele vai só até o mês 6, né? Meu conjunto de dados só tem informação até o mês 6. Se eu coloco aqui, eu poderia colocar aqui, por exemplo, dentro desse if, a função today e pegar o mês ou o ano, fazer essa mesma verificação utilizando só partes da data, da coluna de data. Por exemplo, eu quero que entre também o mês 7. Eu poderia colocar aqui uma função, a função muff de mês, né? Para que ele pegue da data de hoje o mês e também aqui em cima na minha max data eu poderia chamar a função muff com variável, eu não lembro se vai dar certo, eu acredito que dê. Vamos ver se ele vai incluir julho também, ó, já incluiu julho. Então, aí ele faz essa verificação. A maior data do meu contexto tem o mês equivalente a esse mês, traz para mim informação. Não tem? Não traz. Só que olha o que acontece. Como eu não informei também o ano da data de hoje, ele vai lá em todo o meu conjunto de dados e especifica o mês. Por isso que eu uso a função today crua. Ou eu poderia colocar aqui um pipe, né? Para fazer a verificação dos dois argumentos. E aqui, ao invés de usar a função month para poder especificar o mês, eu posso usar a função year para especificar o ano também da data atual, para ele comparar não só o mês, mas também o ano da data atual. Vamos ver se vai funcionar. Ele teria que apagar aqui para frente, né? E manter, ó, tá acumulando certinho. Aí, beleza. Ele vai acumular só enquanto for menor do que a data de hoje. Se a gente quiser incluir o mês também, a gente pode usar aquela função, a função month e também a função year e a função day para poder definir qual é o limite de observação dessa informação. Não faz muito sentido a gente, por exemplo, estar analisando aqui realizado, ou seja, já baixado, ter lançamentos baixados futuro, a não ser que for uma antecipação. Então, dependendo do cenário, vai ser interessante usar ou não essa verificação, esse bloco if dentro da nossa medida. A outra opção é deixar a nossa decalendário dinâmica. Por quê? Se a gente conseguir deixar a nossa decalendário dinâmica, ela vai pegar sempre a primeira data do nosso conjunto de datas e a última data do nosso conjunto de datas. Então, por exemplo, se eu tenho o meu primeiro pagamento em 2019, ele vai lá na nossa decalendário, ele vai criar a data inicial como 1º de janeiro de 2019. E qual é o último pagamento que eu tenho lançado, realizado? A data base de realização é 2020, então ele vai ir até dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020. Ele não vai passar dessa data. No caso aqui, para o acumulado geral. Normalmente também você vai ter que criar o acumulado do mês, do ano, do trimestre, dos últimos 12 meses, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses e assim por diante. No nosso caso aqui do acumulado em geral, ele vai ir acumulando enquanto tiver informação na nossa coluna de datas lá, a nossa decalendário. Como a gente já criou agora o nosso acumulado, vamos começar agora a fazer a construção do dashboard propriamente dito. Se durante a construção a gente perceber que faltou alguma medida, a gente já constrói na hora
para a gente chegar àquele objetivo esperado, que é aquele dashboard com as previsões, as projeções de pagamento e recebimento, inclusive utilizando um forecast, que seria aquela projeção de daqui a 2 meses, um ano, quanto que estaria o nosso recebimento, o nosso pagamento ou o nosso resultado. Então vamos lá, na sequência vamos construir então já uma página de dashboard do nosso relatório. Então, para começar, vou criar uma página em branco aqui. E aí, para a gente não ter que ir ajustando aqui, por exemplo, eu quero fazer uma análise dos pagamentos. Eu vou usar aqui um gráfico de linha, né? E quero fazer uma análise ao longo do tempo para os pagamentos e também para os recebimentos. Basicamente, nós vamos usar esses dois gráficos. Também eu quero ter alguns cartões aqui em cima para poder ter uma informação mais assertiva, mais rápida, né, do status da empresa. Então eu quero ter aí 4 cartões, que é a soma dos pagamentos, aliás, dos recebimentos, vai ser esse primeiro cartão, o segundo de pagamentos, o terceiro de saldo e o valor do saldo, ou do resultado, né, nós nomeamos de resultado, acumulado até agora, tá bom? Ou a gente pode definir aqui acumulado no ano, essa quarta informação. E eu vou querer colocar alguns filtros aqui também, ou ícones, para a gente poder navegar em algumas informações da página. Então, essa parte da aula vai servir para a gente aprender pelo menos 3 princípios. Primeiro, a organização dos objetos visuais na página. Tem uma política de boas práticas, né, que seria o conceito de storytelling, ou seja, a gente colocar os objetos visuais, as informações mais importantes em destaque. E aí, uma das práticas que a gente pode adotar é sempre começar da onde o nosso olho normalmente busca as informações. Normalmente, nosso olho tende a ir ao lado esquerdo superior da tela, do caderno, do livro que a gente está lendo, e ir descendo conforme as informações, no formato de Z, conforme as informações forem perdendo a importância. Então, como nosso olho já tem a tendência de seguir esse percurso, as informações mais importantes nós vamos colocar no canto esquerdo superior, e conforme elas forem menos importantes para a análise que nós estamos fazendo, nós vamos distribuindo essas informações na tela. Então nós vamos organizar aqui a informação mais importante e o volume de recebimento. Depois, pagamentos. Depois, o saldo, o resultado, e depois o resultado acumulado, ou a gente deixa 3 cartões. Vamos ver aqui ainda, vamos pensar na lógica aqui das informações. Acho que vai ser melhor a gente deixar 3 cartões. Se eu não me engano, o layout lá está com 3 cartões. Para poder ter um guia de posição dos nossos objetos visuais, pelo menos no começo, e é até uma forma mais fácil de fazer esse posicionamento, é bom a gente utilizar um plano de fundo. A gente pode utilizar uma imagem, um arquivo JPG, PNG, para nos guiar. Aí você pode fazer esse arquivo no site canva.com, no PowerPoint ou qualquer outra ferramenta de desenho que você tiver aí. Você pode usar para criar esse layout, esse plano de fundo. Para inserir esse plano de fundo, a gente clica aqui na página sem selecionar nenhum objeto. Vamos vir aqui nessa opção de formatação, o rolinho de formatação. E temos aqui a opção, segundo plano da página. Aí tem um botãozinho aqui de adicionar imagem. Nós vamos clicar nele e vamos pegar lá o nosso layout. Vou pegar aqui o background. Aqui, ó. Esse arquivo eu mandei para vocês no e-mail, então é só baixar ele, salvar na sua área de trabalho, na sua pasta aí qualquer, e depois adicionar ele a segundo plano da página aí do seu modelo do Power BI. Então aqui a gente já consegue ver o tamanho do objeto visual, consegue ajustar aqui o nosso objeto ao layout, e depois a gente vai construir o gráfico já com as informações que a gente separou, com as medidas que nós criamos. Então basicamente esse aqui seria o layout. Então aqui vão ser
4 cartões mesmo, ó. A gente reservou 4 espaços aqui para inserir os cartões. Ctrl C, Ctrl V para colar o outro aqui. E aqui eu vou usar um objeto visual que simula aquele scroller da bolsa de valores. A gente vai usar para colocar uma informação dinâmica aqui, que fica rodando, né, na nossa página. E aqui a gente pode colocar um ícone de navegação, a logomarca da sua empresa, do seu cliente. E aqui a gente pode colocar um resumo da informação também, um outro tipo de gráfico que resume a informação de repente num status diferente do que da linha do tempo. Então vamos lá. Primeiro gráfico que a gente vai montar aqui, vamos montar um cartão, né, que é o mais simples. Pode ser o cartão simples aqui, esse que tem o símbolozinho de 1, 2, 3, mas eu prefiro usar aqui o cartão de linha múltipla. O que a gente vai colocar aqui nessa informação, nesse primeiro campo? Nós vamos colocar a soma dos pagamentos realizados, dos recebimentos realizados. Foi o que a gente definiu como a informação mais importante. Então tá aí ele. No segundo cartão nós vamos colocar os pagamentos realizados. Cartão duplo aqui, linha dupla, linha múltipla, né? E agora nós vamos colocar aqui o resultado realizado. Esse terceiro cartão. E aqui no quarto cartão vamos colocar o acumulado de títulos lançados, para a gente ter uma métrica de efetividade do processo de lançamento dos títulos. É só mudar aqui o resultado realizado para a formatação de moeda também. Vou fazer por aqui. Quando eu altero aqui a casa decimal, ele não muda para real. Lá na exibição de modelo, ele altera. Que antigamente ele também alterava, agora parou. Umas 2 atualizações para trás, ele deixou de fazer essa mudança. Eu vou vir aqui, vou alternar. Pronto. Beleza. Aí tá vendo? Ele não mudou aqui. Tem que ir lá, resultado realizado, vou diminuir uma casa decimal. Vamos ver se ele vai reconhecer. Eu tenho que fazer por aqui. Eu acredito que isso seja um bug do programa. Eles resolveram lá, esqueceram de resolver aqui. Tomara que eles esqueçam de resolver, porque quebra um galho, né? Não ter que ficar lá selecionando o real. Então, e aqui a contagem do nosso número de títulos. E o interessante aqui é a gente vai precisar agora remover a tela de fundo do nosso objeto para que o nosso layout do fundo apareça. Então, na formatação do objeto aqui no rolinho de formatação, a gente vai remover a tela de fundo. A fonte está num tema para fundo branco, né? A gente pode alternar aqui em exibição alguns temas. Então, normalmente quando eu estou construindo dashboard financeiro, um projeto de dashboard financeiro, eu uso esse tema porque ele já adequa as fontes para um plano de fundo mais escuro. Ok? Aí agora é só remover a tela de fundo aqui. Se quiser deixar desse tamanho mesmo a fonte, se quiser usar essa mesma fonte, já estaria pronto aqui o objeto visual. Hoje a gente pode personalizar. O truquezinho aqui é, formata um, é o mesmo tipo de objeto, vai seguir o mesmo padrão, formata um e depois a gente consegue replicar a formatação usando o pincel de formatação. Vou fazer aqui, ó, no primeiro. Como se trata de recebimento, eu vou seguir um padrão de cor. Então, eu vou colocar a fonte como verde. Vou usar a Segoy Bold. Vou fazer a mesma coisa aqui com o título do rótulo de dados. Vou usar aqui, ó, verde. E a Segoy Bold também. Como o nome está bem extenso da medida, ele acaba ultrapassando o limitador do cartão, mas não tem problema, né? Depois a gente pode ajustar o nome da medida. E tem um traçozinho que fica aqui do lado do cartão. Eu gosto de aumentar a espessura para ele se destacar e usar a mesma cor do cartão.
Então, se eu quiser replicar essa mesma formatação para os demais, eu venho aqui em pincel de formatação e replico para os cartões. Aqui eu esqueci de mudar para cartão de linha múltipla, né? Aí ele não vai aplicar a mesma formatação. Opa, acabei adicionando outro objeto, selecionei aqui. Vamos replicar aqui a informação. Só que aí, uma outra boa prática que eu recomendo é se nós vamos começar a utilizar uma cor para algum tipo de informação, o legal é que a gente faça esse mesmo padrão de cor em todos os objetos visuais. Então, se eu estou falando de recebimento e estou usando a cor verde, quando eu for falar de pagamento eu quero usar a cor vermelha, por exemplo, eu vou usar em todos os objetos visuais que forem representar a informação de pagamento, eu vou usar a cor vermelha. Por quê? Isso facilita na hora da pessoa ler o dado, ela saber do que ela tá, do que se trata aquela informação. Então não vai ficar em dúvida se é pagamento, se é recebimento, se é saldo, se todos os objetos visuais que tiverem a representação daquela informação tiverem na mesma cor. Então, feito isso, aqui no resultado eu vou usar a cor azul. Vamos selecionar aqui o objeto. E ao invés de verde vai ficar um azul. Mesma coisa aqui no rótulo. Observe que ele aqui fica sempre as últimas cores que nós usamos, né? Estou selecionando aqui. E aqui no cartão a espessura também é a mesma cor. Beleza. E aqui o acumulado de títulos, como não tem nada a ver com essas três informações, eu vou botar uma cor distinta também. Vou colocar um amarelo, quase marrom. Beleza. Agora vamos criar aqui o nosso objeto de análise na linha do tempo. Então nós já temos aqui o valor acumulado, então eu quero pegar agora o acumulado de pagamentos. Vou tratar nesse gráfico aqui. E a nossa dimensão vai ser o tempo. Então eu vou pegar aqui o ano e mês e colocar no eixo. Criar uma hierarquia que a gente pode fazer a análise tanto por ano como por mês, usando aqui o drill down. A grande diferença é quando eu tiver analisando o ano, a linha do tempo aqui pode ficar encurtada, porque nesse nosso conjunto de dados só tem 2 anos, né? Então, se eu descer para mês, por exemplo, se eu remover aqui o ano, o gráfico fica mais interessante, né? Porque ele consegue traçar uma linha do tempo ao longo do período. Se eu não me engano, nossos dados estão filtrados. Deixa eu analisar aqui. Então vamos pegar aqui agora e construir os dois objetos de análise durante o tempo, a linha do tempo. E aí nós vamos usar as medidas de pagamento e recebimento realizado também. Então eu vou pegar aqui a soma de pagamentos. Esse primeiro eu vou construir uma análise da soma de pagamentos. Então já tenho aqui uma linha do tempo dos valores de pagamento. E no de baixo eu vou criar a soma dos recebimentos realizados. Eu coloco aqui no valor a medida e na dimensão eu posso colocar aqui o ano e também o mês. Poderia até colocar o dia também, né? Descer 3 níveis. Aqui em cima acho que faltou colocar, não, coloquei também. Aqui, ó, quando a gente faz a análise por ano, como nosso conjunto de dados só tem 2 anos, fica limitado a visualização. Então a gente pode inverter aqui, nesse objeto de baixo, colocar o ano na segunda hierarquia, no segundo nível de hierarquia. Deixa como padrão o mês, ok? Vamos remover a tela de fundo. E aí o mesmo princípio, eu vou fazer em 1, vou deixar o gráfico do jeito que eu quero em 1 e depois eu posso replicar a formatação por meio do pincel de formatação. Então nessa análise da linha do tempo, esse gráfico de linha, ele nos permite usar uma ferramenta que eu gosto muito, que é a Forecast, que seria o que? Uma projeção futura do comportamento desses dados. Então vou remover primeiro aqui o fundo, tela de fundo, que ele se adequa ao nosso template aqui, né, de informação, de layout. E quando nós viemos aqui na ferramenta de análise desse gráfico,
quando ele só tem uma série, ele nos permite habilitar a última opção aqui, ó, de previsão. E quando a gente clica aqui em adicionar, ele habilita aqui, ó, 10 séries a mais, né? 10 séries futuras. Se eu estou analisando o mês, significa que ele está projetando 10 meses à frente. Se eu estiver analisando o ano, 10 anos. E assim por diante. Então eu vou fazer uma análise de 6 meses. Eu quero fazer uma análise semestral. E eu quero que ele ignore as 3 últimas ocorrências. Ou seja, ele volte 3 meses atrás e projete qual seria o desempenho desse indicador. Isso é legal para você ver o quanto a previsão do Power BI, do DAX, é confiável ou não no seu conjunto de dados. Então, se a gente retornar esse período para trás, a gente vai continuar tendo o nosso realizado, mas também vai ter uma ideia da projeção que ele faria com o histórico anterior dos dados. Olha só. Então, a gente consegue ver, ó, a realização foi essa, a previsão que ele fez, ó, era com esses valores. Então, a gente observa que a realização ficou bem abaixo do que o DAX estava entendendo que ocorreria. Então serve para a gente inclusive ver o nível de confiança do nosso conjunto de dados, da inteligência artificial do DAX com o nosso conjunto de dados. Isso aqui varia muito, tá? Em outros exemplos, até dessa mesma tabela, algumas pequenas alterações que eu fiz para gravar esses vídeos já mudou um pouco a percepção dele com o conjunto de dados e a projeção que ele está fazendo. Isso só dá para fazer nesse gráfico se você tiver só se você estiver analisando somente um valor, só uma medida. Se você acrescentar uma nova medida aqui, essa projeção some, tá? Então agora que a gente deixou aqui, como se trata de pagamentos, nós vamos deixar isso aqui vermelho, igual o nosso cartão, para bater o olho e já saber que essa informação aqui se refere a pagamento. Então aqui na formatação, no pincelzinho de formato, cores de dados, nós vamos selecionar a mesma cor que nós selecionamos lá em cima. E no menu de previsão, a gente pode personalizar a cor aqui também e colocar o vermelho que a gente selecionou lá atrás. Ok? Então já fica aí. Por padrão, a pessoa já vai bater o olho e vai saber que se refere a valor. A gente pode adicionar outras informações de previsão, como uma linha de tendência. Vou colocar aqui uma cor para contrastar, pode até ser o branco. Ficou legal o branco, o contraste dele com o vermelho ficou legal. Se quiser colocar o título aqui ou o rótulo também na mesma cor de vermelho, para ficar bem destacado, pode também. Então, o rótulo aqui, o eixo, a gente pode definir ele aqui como vermelhão também, ó. E o Y, a mesma coisa. Aí, para a gente não ter que fazer todo esse trabalho de novo, a gente pode pegar o pincel de formatação aqui e replicar no gráfico de baixo. A diferença é que a gente vai ter que alterar a cor, não tem jeito, né? Tem que colocar verde, porque aqui vai ser recebimento. Então, eu vou vir aqui em previsão. A previsão ele não copia. Eu vou habilitar aqui o forecast para a gente fazer a análise futura também desse conjunto de dados, dessa informação. Alterar aqui de azul para verde, cores de dados, a gente altera aqui para o verde. Vamos botar o mesmo verde que a gente colocou lá em cima. E aqui no eixo também a gente altera para verde. E quando a pessoa bater o olho no nosso dashboard, ele já vai saber identificar o que é pagamento e o que é recebimento. Depois eu vou só inverter, vou botar pagamento embaixo, porque é o segundo item aqui, e o verde, que é recebimento, colocar como primeiro item. Vamos fazer a nossa previsão aqui, com o gráfico selecionado. Então, com o gráfico selecionado, opção de análise, previsão, vamos adicionar os mesmos 6 períodos à frente e vamos ignorar 3 sequências, né, para a gente poder ter a ideia de como esse objeto, como esse indicador vai se comportar. Alterar aqui para verde também a nossa cor de projeção e vamos adicionar também a linha de tendência. Ok. Então tá pronto aí. Vamos só
alternar, né? Vamos subir o de recebimento e descer o de pagamento para seguir a mesma sequência do nosso objeto. Para seguir a mesma sequência aqui dos cartões, né? Ok. Agora vamos adicionar aqui uma informação a respeito desse comportamento, né? Da soma dos recebimentos. É que nós poderíamos colocar, por exemplo, um ícone, um emoji, um indicador de meta, talvez. Então vamos pegar e usar aqui o medidor, o indicador, o objeto visual de indicador do medidor. O pessoal gosta muito de usar ele e é bom que a gente aprende a usar esse objeto visual, porque ele também não é para ser utilizado em qualquer situação. Copiar e colar, aqui embaixo também. Então vamos fazer primeiro de recebimento. Esse é um objeto visual que a gente só vai usar ele para aferir uma meta, um KPI específico. A gente não deve usar ele para informações que não tem uma meta, porque não faz sentido, não faria sentido. Ele tem um medidor e ele é para acompanhar uma meta específica. Digamos que nós tivéssemos uma meta aí de recebimento, vamos pegar uma média aqui, vamos dizer que a nossa meta fosse um faturamento aí mensal, um recebimento mensal de 9 milhões. Então vamos pegar aqui o nosso objeto de medidor, o nosso valor vai ser o nosso recebimento realizado. Esse é o nosso valor. E aqui vamos usar como valor de destino o nosso recebimento, a nossa previsão de recebimento. E aí nós teríamos aqui, ó, uma demonstração de como está esse indicador. Se eu não tivesse essa meta, digamos que eu não tivesse a meta, né, não tivesse essa outra medida aqui de previsão, nós poderíamos digitar na mão essa meta. Sempre que a gente não preenche um dos 4 campos aqui desse objeto visual, se a gente vier na opção de formato aqui, eixo de medidor, ele vai habilitar aqueles campos que nós não preenchemos com medidas ou com colunas. No caso aqui, medidas, né? Esse objeto ele faz sentido com medidas. Ok? Vou remover a tela de fundo dele aqui para poder também absorver a cor do nosso tema. Ok? Aí o que eu vou fazer? Esse título não faz sentido manter ele. Vamos deixar ele como um indicador mais intuitivo do que descritivo. Então agora vamos replicar essa mesma informação aqui para baixo, só que dessa vez com os pagamentos. Então pincel de formatação, copia para cá, e quando nós inserirmos as informações, no caso aqui, o nosso valor vai ser o pagamento realizado e o nosso pagamento previsto vai ser o nosso valor de destino. A diferença é que aqui eu vou mudar a cor para verde. Ó, e o valor de destino eu vou botar esse marronzinho aqui mais escuro. É a mesma coisa, mesma cor. Aí. E aqui embaixo nós vamos colocar o vermelho, para também ficar claro que é relativo a pagamentos. Ok? Aí eu falei de um objeto visual, de nós colocarmos aqui um objeto visual que simula aquele letreiro da bolsa de valores. Esse objeto ele não vem em default no Power BI, a gente precisa importar ele, então nós vamos aprender mais uma dica aqui, que é importar objetos visuais. Vem aqui na reticências, aqui no menu de visualizações, obter mais visuais, e ele vai abrir uma telinha para a gente poder escolher o objeto visual que nós queremos importar. Aqui tem uma infinidade de objetos que você pode importar, a maioria gratuito. Alguns têm uma versão gratuita e também a versão paga com mais recursos, mas a grande maioria é gratuita e atende muito bem, né, para algumas demandas que possa surgir no seu projeto. Esse scroller é um que eu uso bastante. Deixa eu só tentar localizar ele aqui. Aqui. Foi importado. Vamos adicionar ele aqui ao nosso relatório. Vamos adequar ele aqui ao nosso layout. E como nós temos uma medida de resultado, nós vamos pegar aqui o resultado realizado, vai ser a nossa medida absoluta.
Ele já vai trazer aqui o valor categorizado. E a gente pode classificar esse valor por mês, por ano, por empresa. Vamos usar por empresa. Vou botar só o código da empresa, porque o nome vai ficar muito extenso, né? Então, ó, empresa 1 e o valor do resultado. E a gente pode formatar ele aqui. Não precisa ter o título, não faz sentido ter o título dele. No scroller aqui a gente pode aumentar o tamanho da fonte ou deixar automático. Se a gente apagar a informação aqui, ele se adequa ao nosso layout, ó. Já escolhe um tamanho de fonte. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dessa fonte. Posso mexer na velocidade, ó, botar 1.5. Se quiser deixar mais lento. Acho que o mínimo aqui é 1.2. Não, 1.0 vai também. Ó, pode deixar mais rápido. 1.5 acho que é uma velocidade considerável. Vou botar aqui a informação. Ainda não tem a coloração, a cor da fonte automática, seria interessante, né, se fosse negativo ou positivo. Então vou deixar um amarelão aqui para poder destacar. Vou botar vou deixar branco mesmo e vou habilitar o indicador, né, o status do indicador aqui. Engraçado que está aqui ativado, mas não apareceu, né? Pode alterar também a cor do fundo. O legal é se ele não tivesse tela do fundo para absorver a cor do nosso tema, né? Só que como aqui é definida a cor do fundo, ele vai ficar preto, vai destacar um pouco do nosso layout, mas não tem problema não. Então tá aí, ó, pronto o nosso dashboard financeiro, que era a proposta dessa nossa série de aulas, né? Saímos do zero até a construção desse dashboard. Faltou a gente colocar aqui talvez a nossa logomarca, né? A logomarca do cliente, da empresa, que vai estar utilizando, consumindo as informações desse dashboard. Então, para finalizar, vamos colocar aqui a logomarca da nossa empresa. E para fazer isso, a gente vem aqui em inserir imagem. Aí pode selecionar o arquivo PNG, SFG, SVG na verdade, né? JPG, qualquer arquivo de imagem. Vou colocar essa imagenzinha aqui como se fosse a logomarca da minha empresa, só para simular. Aí podemos colocar um título na imagem, colocar a logomarca mesmo da sua empresa, uma foto, ou mesmo um ícone que você baixar aí na internet, e aí serve como uma logomarca da nossa empresa. Ficou pronto então o nosso dashboard. Está prontinho para utilizar. Se a gente quisesse usar até esse template para outras empresas, né, basta atualizar lá na fonte de dados, substituir as informações para as informações de outra empresa. Se você talvez quiser até comercializar isso como um template, né, para as pequenas empresas, é uma solução também. Então, pessoal, dessa forma nós encerramos a nossa imersão em Power BI. Nós saímos do zero e conseguimos construir um excelente dashboard com informações financeiras. Agora você vai continuar estudando Power BI, eu tenho certeza disso. E aí você tem dois caminhos. Ou você continua estudando com conteúdo gratuito, pulverizado, disponibilizado na internet, ou você faz um treinamento completo, partindo do zero, com toda a parte de ETL, de estruturação dos dados, a parte mais aprofundada de DAX, das fórmulas DAX e como aplicar essas fórmulas no dia a dia da sua empresa, do seu negócio, e se torna um profissional diferenciado. As empresas estão em busca de profissionais, de pessoas que já conhecem o Power BI. É a nova sensação do mercado. Então não perca tempo. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou enviar no seu e-mail e lá no grupo do Telegram um cupom de desconto. 35% de desconto para quem se inscrever amanhã no treinamento completo de Power BI. Então não perca essa oportunidade. Amanhã, 8 horas da manhã, no grupo do Telegram ou na sua caixa de e-mail, você vai receber mais instruções e o cupom de desconto de 35% para poder se formar em Power BI. Mais uma vez, obrigado por ter se inscrito nessa imersão. Eu tenho certeza que nós vamos nos ver na primeira aula do curso completo de Power BI. Espero você lá.